Alguns lugares são quase como túneis do tempo, atravessam épocas e misturam histórias de diferentes períodos. São testemunhas silenciosas de acontecimentos que mudam para sempre a história de um país. Hoje, o Rolê está num desses lugares de destaque da história. Esse lugar já teve diferentes nomes e usos. Foi símbolo da elite cafeicultora do país, sede do governo federal, por onde passaram 18 presidentes, palco de episódios dramáticos da história e marcos da cultura. Um deles um verdadeiro rebuliço, quando pela primeira vez acordes 100% brasileiros tocaram nos salões, que só estavam acostumados aos acordes europeus. Aqui também foi o local onde aconteceu um dos suicídios mais controversos da história do país. Já sabe que lugar é esse? Estamos no Catete e hoje o Rolê visita o Museu da República. O bairro do Catete foi palco importante de dois períodos distintos da história política e social do país, o Brasil Império e o Brasil República. Foi durante o Império que se tornou um bairro nobre, quando os barões do café estabeleceram suas residências aqui para desfrutar de uma vida mais cosmopolita na cidade, próximo ao centro, que era sujo, movimentado e cheio, mas sem se misturar demais. Em 1889 foi proclamada a República e com isso uma sede era necessária. Por isso, alguns anos depois, em 1896, o então Palácio do Barão de Friburgo passou por diversas reformas para receber a sede do Poder Executivo Federal, que durou até os anos de 1960, com a transferência da capital para Brasília. Mário, me conta um pouquinho, o bairro do Catete já foi um bairro chique? É verdade, Bia, esse bairro foi um bairro chique, um bairro nobre, né? Um bairro que ainda no Império foi habitado por barões, como é o caso do palácio onde nós estamos, que foi construído e habitado pelo barão de Nova Friburgo. Esse bairro, na verdade, foi habitado por pessoas com condições financeiras, com posses econômicas. É um bairro que ficava próximo, portanto, do centro da cidade do Rio de Janeiro, né, mas que mantinha um certo distanciamento e habitado por uma elite. Ele se manteve assim durante toda a segunda metade do século XIX e durante boa parte ainda do século XX, porque aqui habitou o barão de Nova Friburgo, era um rico fazendeiro de café, um homem bastante rico, entre as grandes riquezas do Império, né? Teve uma riqueza sustentada em cima da agricultura, do comércio e do tráfico de escravos. E esse homem mandou construir esse palácio entre 1857 e 1866. Foram 9 anos de construção. Né? Ele morou aqui 2 anos e morreu. E logo em seguida veio a República e a República acabou comprando. A República, como nós sabemos, né, foi proclamada em 1889 e a presidência, o Poder Executivo se instalou ali no Palácio do Itamaraty, junto à Central do Brasil, mas em 1897 a República se transferiu para cá porque, de fato, o Palácio do Itamaraty era mais acanhado. Precisava de um lugar imponente. Precisava de um lugar imponente. Né? Esse palácio, eu gosto de dizer que ele pode ser lido como que em 3 tempos, em 3 claves, né? Sim, tem um tempo em que esse palácio foi a casa do barão, né? Foi uma casa do Império, então uma habitação, foi uma residência. E então tem um outro tempo em que isso é casa da presidência, então aqui tem as marcas da República, e tem um tempo que deixa evidente as marcas do museu. Então foi casa de residência, foi casa da presidência e é casa de ciência e cultura. Então, que hoje é esse tempo do museu. E essas marcas estão aqui. Mas o palácio é marcado por acontecimentos também significativos, né? Fazendo um relato de uma breve história que aconteceu nesse Salão Amarelo, né, que é um salão de música, ou salão veneziano, como nós falamos, e ali aconteceu, né, assim, um fato especialíssimo da República Brasileira, que
Foi quando a primeira-dama, Nair de Tefé, esposa de Hermes da Fonseca, muito bonita, intelectual, chargista, caricaturista, e publicava nos jornais, foi a primeira mulher, até onde se sabe, a ter uma caricatura publicada nos jornais. Mas a Nair de Tefé, ela, então, aprendendo violão, e o violão muitas vezes foi associado a malandragem. Então, e a Nair de Tefé executa ela mesma no violão, num sarau, ela executa o corta-jaca, o machixe da Chiquinha Gonzaga. E foi um escândalo, você pode imaginar hoje. Mário, e dos 18 presidentes que já passaram por aqui, né, que despacharam daqui, que outras histórias você conta pra gente? Tem histórias de verdade fabulosas, porque aqui a vida da República aconteceu, né? Desde o primeiro presidente que aqui entrou, que chama-se Prudente de Moraes, que vem a ser o primeiro presidente civil da República, né? Então, ele aqui então se instalou, né? E daqui partiram, por exemplo, as ordens para o combate em Canudos, no governo de Prudente de Moraes. Então, esse palácio está ligado também, né, a toda essa dinâmica, a uma guerra bárbara, né, que implicou na morte de mais de 25 mil pessoas em Canudos. Então, uma situação de verdade grave. Falando desse primeiro presidente, poderíamos falar no último presidente que aqui habitou, o Juscelino Kubitschek. A posse foi desse salão onde nós estamos, e desse palácio, a partir daqui, desenvolveram-se pensamentos para a construção de Brasília. A tal ponto que em Brasília existe o Catetinho, então, que era o Palácio de Tábuas. Então, aqui o Palácio do Catete e lá em Brasília o Catetinho, que foi construído por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que rodaram por aqui pensando Brasília. Podemos ainda lembrar de que nesse salão também, aqui foi ocorreu a assinatura da entrada na Primeira Guerra Mundial, em 1917, se eu não me engano, com Venceslau Braz. Posteriormente, a entrada na Segunda Guerra Mundial, já no período de Vargas. E o suicídio de Vargas também foi aqui. Só morto sairei do catete. Com essa frase amplamente divulgada nos jornais da época, por conta da crise com a era Vargas, Getúlio reforçava seu lugar no bairro, símbolo da presidência na época. Getúlio era um presidente popular, que fazia propaganda de sua própria imagem, tendo inclusive colocado seu rosto em uma moeda. Conhecido como pai dos pobres, pode-se dizer que Getúlio é pioneiro em criar um aparato de comunicação em torno da figura do presidente no país. Com sua morte, Vargas adquiriu áreas de figura mítica. Muitos acreditam que seu suicídio foi uma estratégia planejada, o que é reforçado pelas cartas que deixou, marcando seu adeus político e pessoal. Mário, a gente pode dizer que o morador mais ilustre desse palácio foi Getúlio Vargas, certo? Ele falou aquela frase, só morto sairei do catete. Me conta um pouquinho da relação dele com o palácio, o prédio, o bairro. Na verdade, Getúlio Vargas foi o presidente da República que ficou por mais tempo ocupando o cargo, por 15 anos, né? Com intervalos, mas por 15 anos. Então, no primeiro mandato, ele não morou aqui, ele morou no Palácio Guanabara. Mas já depois, no segundo mandato e no último mandato, ele morou aqui, né, no Palácio do Catete. Getúlio tinha uma frequência pelo bairro, ele andava pelo bairro. Então, tem muitos relatos das pessoas falando sobre Getúlio Vargas, de mãozinha para trás, andando em frente do Palácio do Catete. Tem charges que também evidenciam isso, mostram ele andando por aqui. Então, foi uma figura com uma presença muito marcante no Palácio do Catete, na história do Brasil, e a participação na Segunda Guerra Mundial é Getúlio Vargas quem está no poder. Então, a presença dele é muito intensa. E com mais um detalhe, Getúlio Vargas, na verdade, durante esse tempo em que foi presidente da República, ele recebeu muitos presentes. Então, o acervo que nós temos, o acervo museológico com maior, o acervo museológico referente a presidente da República em maior quantidade é o de Vargas, porque ele doou em vida, ele foi doando tudo isso em vida. Então nós temos uma representação de Vargas no Museu da República muito grande. Então ele também soube construir a sua imagem.
Então, popularmente, ele construiu essa imagem, mas também construiu uma imagem e projetou no tempo futuro essa imagem. Ele jogou a imagem dele como presidente para o futuro. Então ele tem uma presença muito grande aqui. A tal ponto que, no terceiro andar, nós temos o quarto de Getúlio Vargas, que foi o quarto onde ele se suicidou. E por que esse quarto também foi mantido e preservado? Logo após o suicídio do Vargas, quem assume a presidência, se eu não me engano, é Café Filho. Mas o Café Filho não quis manter o quarto do Vargas, então doou para o Museu Histórico Nacional. Então, o quarto do Vargas foi inteiro para o Museu Histórico Nacional. Ele ficou guardadinho até voltar para o museu. Exatamente. Ele foi exposto no Museu Histórico Nacional durante um tempo, até que, quando é criado o Museu da República, ele volta para cá. Então, por isso, esse acervo está tão bem preservado, o quarto do Vargas tal e qual. Então, essas histórias do Vargas são muito presentes aqui. Então, ele, de verdade, é um dos mais ilustres moradores aqui do Palácio do Catete e deixou suas marcas. No jardim tem uma mangueira em relação à qual existe uma lenda urbana de que Vargas gostava da manga daquela mangueira. Ninguém tem, eu pelo menos não tenho como provar isso, mas é uma coisa curiosa. É o dizem por aí que a gente fala no balé. Dizem por aí, exatamente, que é essa manga, mas isso desperta nos frequentadores uma curiosidade e um gosto interessante. Quando a manga cai, as pessoas disputam a manga. Querem provar? Querem aquela manga. A manga do Vargas. A manga do Vargas. Então, dizem por aí que ele gostava dessa mangueira especialmente. Mário, e agora falando um pouquinho do museu. Como é que é esse acervo? Quais são as peças de destaque? O que você me conta? Aqui, como nós falamos, né, foi sede da presidência até 1960 e em 15 de novembro de 1960, o museu foi inaugurado. Ele foi concebido como um museu de história dos presidentes, né? O que se contava aqui era a história dos presidentes, né? Hoje não, hoje nós pensamos que é um museu, é um museu contemporâneo, né? Ele trata de história da República, mas a República está em movimento, portanto ele é contemporâneo. É um museu que tem compromissos com cidadania, direitos humanos, dignidade da pessoa humana. Então, e temos um trabalho focado na museologia social. Então, nosso interesse é mesmo focar nessa área. Então, nós temos um acervo importantíssimo, acervo sobre a República Brasileira, né? E não é um acervo grande em termos de tamanho, em termos de quantidade. Nós temos em torno de 10 mil itens no acervo museológico. O acervo arquivístico é bem maior, né? E o acervo biblioteconômico em torno de 19 mil títulos. Mas no arquivo, por exemplo, nós temos uma coleção que é fabulosa, é importantíssima, que é a coleção Canudos. São 69 fotografias do fotógrafo baiano Flávio de Barros e esse acervo foi classificado como Memória do Mundo. Então, é um acervo importantíssimo que foi produzido pelo fotógrafo, né, contratado pelo Exército Brasileiro para registrar a derrota de Canudos. E hoje, é como se tivesse passado por uma reviravolta, essa coleção registra, na verdade, o horror, o crime cometido pelo Estado contra o povo brasileiro, contra os jagunços, entre aspas, contra os conselheiristas. Um outro acervo também do arquivo importantíssimo é a Memória da Constituinte. A Memória da Constituinte de 1987-88 está aqui no museu. São fotografias, são cartazes que abordam as grandes pautas. A pauta feminista está lá, a pauta indígena está lá, a pauta do movimento negro, alguma coisa da pauta LGBTQI, mas é pouca coisa. E aí é de verdade pouca coisa. Mas a pauta da reforma agrária, a pauta da educação, da juventude, do ECA, todas essas pautas estão registradas nessa coleção Memória da Constituinte. E mais recentemente, no que se refere ao acervo museológico, eu gostaria de registrar, por exemplo, a importância da coleção que é chamada de Nosso Sagrado.
um acervo que chegou no Museu da República durante a pandemia. Sim. No dia 21 de setembro de 2020, ele entrou aqui no Museu da República. É um acervo que é resultado de batidas policiais que aconteceram no final do século, quer dizer, a partir de 1890 até 1946, essas batidas policiais aconteciam nos terreiros de candomblé, nos terreiros de umbanda, né, e guardavam os objetos sagrados como prova de um crime. A mãe meninazinha de Oxum pergunta: que crime nós cometemos? É crime ser de religião? E houve uma luta muito grande das lideranças religiosas para tirar esse acervo da Polícia Civil, e eles conseguiram isso e quiseram deixar esse acervo aqui. Veio para cá. Eu hoje entendo, Bia, que esse acervo veio para cá como um grande gesto de reparação. É uma reparação simbólica importantíssima, porque as ordens para as batidas policiais ou nasceram aqui ou tiveram a conivência de quem estava aqui. E nós hoje temos essa coleção formada por 519 objetos sagrados, importantíssima, importantíssima. Foi um dos eventos mais importantes da museologia nos últimos 20 anos no Brasil. Atualmente, o imponente Palácio do Catete guarda memórias e fatos históricos da nossa República. O Palácio do Catete acompanhou as mudanças do bairro, da cidade e do país, e é sem dúvida um dos lugares que se destaca na nossa história brasileira. Hoje, caminhando tanto pelo bairro quanto pelos próprios jardins do museu, podemos observar construções que contam um pouquinho mais da nossa história. E esse bairro ficou nobre, eu diria, até 1960. Enquanto a presidência da República esteve aqui, era um bairro de elite, um bairro luxuoso. Todo o entorno dialogava com o que estava acontecendo aqui dentro do palácio. Exatamente. Por isso, até hoje, nós temos uma rede hoteleira aqui tão expressiva. Muitos hotéis, porque eram os intelectuais, os artistas, os políticos que vinham para ficar perto da presidência da República. Então, com a transferência da capital para Brasília, isso foi sofrendo mudanças, alterações e etc. Mas o que definiu, né, a transformação desse bairro num bairro de classe média e um bairro mais pobre, né? Tem uma tese de um dos nossos pesquisadores que fala Catete de bairro nobre a bairro pobre. Exatamente, ele chama assim, faz essa referência, o Marcos Macri. Mas o que fez a diferença foi a construção do metrô. Quando essa rua do Catete foi rasgada e o metrô atravessou isso daqui, rasgou, e com uma tecnologia, né, muito, vamos dizer, interferente, produzindo danos. Sim. O palácio sofreu danos, ele foi inclinado para frente, né? Até hoje tem rachaduras. Depois eu posso mostrar para vocês. Tem rachaduras fortes mesmo, que estão controladas. Sim. E teve um trabalho do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que deu injeções de concreto para fazer o palácio voltar, né? Então ele foi reequilibrado, mas ainda hoje o trânsito, né, esse tráfego do metrô ainda hoje abala um pouco as estruturas. Então, e quando o metrô rasgou a Rua do Catete, esvaziou um pouco. Esvaziou tudo isso aqui, né? Então, era muita poeira e o comércio faliu. Então, as movelarias que tinham por aqui faliram, muitas casas faliram e os imóveis ficaram desvalorizados, totalmente desvalorizados, porque quem aqui queria morar junto de uma obra do metrô, né, o tempo todo, com barulho, com poeira, etc. Então, só depois de construído, né, tempos depois, 10, 15 anos depois, é que o bairro foi voltando à normalidade. E hoje é um bairro de Zona Sul, mas com cara de Zona Norte, né? Então ele tem assim uma coisa curiosa, sim, que ele está na Zona Sul, mas ele tem um movimento popular, tem um gosto popular. Então, sim, aqui, Bia, também tem coisas assim marcantes, né? Nós estamos num salão, para se ter uma ideia, aqui foi a posse do Juscelino Kubitschek. Foi nesse, né, salão aqui? Nesse salão. E esse salão tem um nome? Salão Nobre. Esse é o Salão Nobre. Esse é o Salão Nobre. E, de fato, é o salão mais enobrecido, mais suntuoso, com esses espelhos. Com os dourados, né? Os detalhes dourados. Lustres, a vida de Apolo contada por aqui. Gradualmente, essa popularização e essa divulgação do museu foi sendo ampliada, né? E eu assumi a direção do museu
em 2018, em abril de 2018. Uma das coisas que nós percebíamos, eu percebia muito isso, é que havia um impedimento de uso da grama. E esse impedimento tinha um respaldo aparentemente técnico, mas nós conversamos com várias pessoas, não havia nenhum sentido para esse impedimento de uso da grama. Então, nós liberamos o uso da grama. Isso mudou a configuração do jardim radicalmente, porque passou a ser um lugar de deleite, de você poder deitar, né, se deleitar. Então, Mário, para a gente finalizar a nossa conversa, por que vale dar um rolê no Museu da República? Vale dar um rolê no Museu da República, sim, porque o Museu da República é um atrativo especial. Então, é um prédio imponente e importante do ponto de vista da arquitetura, da arte. É uma obra que tem uma presença na cidade, tem um jardim maravilhoso, aberto ao público sistematicamente. O Museu da República tem uma agenda cultural intensa, acompanhe a agenda cultural do Museu da República e por tudo isso vale a pena dar um rolê no Museu da República. Mas mais ainda, porque o Museu da República ele está pleno de vida, está impregnado de vida. Nós aqui temos a compreensão de que museu, cultura, saúde, vida, tudo isso está articulado. A tal ponto que nós cunhamos uma expressão: o museu que não serve para a vida não serve para nada. O Museu da República serve à vida. Vale a pena dar um rolê no Museu da República. Então vamos continuar esse rolê. Obrigada, Mário.